Olá, boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, eu e vocês e eu, professora Marinês, professora de História do ensino médio e do ensino fundamental da Escola Bonifácio Camargo Gomes, do município de Bonito MS. Desde já, muito obrigada por nós estarmos aqui mais uma vez e venho aqui gravar mais uma aula para vocês. Eu venho dar continuidade à Era Napoleônica, um momento da história mundial e um divisor da idade contemporânea, onde eu falei para vocês na aula passada que não existe velha política, nova política, que tudo é política. E aqui eu vou mostrar para vocês que a velha política, ela sempre permanece, perpetua da forma dela, com uma rigidez ou como que eu posso dizer para vocês, com um interstício ao adentrar os meios muito sutil. O Napoleão Bonaparte, ele se torna cônsul vitalício, posteriormente ele se torna um imperador. E ele não se conformou com a derrota naval que ele sofreu para os ingleses. Na realidade é assim, pessoal. A França, na era napoleônica, ela tem um salto na industrialização. A indústria de tecidos, calçados, botas, chapéus. E aí o que acontece? Ela quer concorrer de igual para igual com a Inglaterra. Só que esse concorrer de igual para igual com a Inglaterra é muito relativo, porque a Inglaterra é uma indústria naval e uma indústria de tecidos que tinha a prática dos cercamentos, que tinha a prática do povoamento e do desenvolvimento, que vinha muito anterior à França. E o Napoleão, no ápice da sua expansão militar, na sua conquista de vários territórios europeus, ele queria bloquear a Europa de comercializar com a Inglaterra. A Rússia, por exemplo, ela era uma produtora agrária que realizava um comércio com a Inglaterra há muito tempo. Ela não vai respeitar. Portugal realizava um comércio com a Inglaterra há muito tempo, não respeita. Nós sabemos que a família imperial vem para o Brasil quando? Quando Napoleão Bonaparte não aceita que Portugal não rompa com a Inglaterra, invade Portugal e a família imperial, com mais de 15 mil homens, vem para o Brasil com qual o intuito? De fugir dessa era napoleônica, desse bloqueio continental, e faz com que a colônia se torne uma metrópole. E assim também a Inglaterra. A Inglaterra, ela não vai atacar a França, mas ela não tem medo. Ela tem um poderio naval gigante, ela não tem medo do contra-ataque ou do ataque francês. Os franceses, eles querem fechar todos os portos europeus para a entrada dos produtos ingleses. E isso sufoca a economia inglesa. E, como eu falei para vocês, Portugal não adere, Rússia não adere, tem outras regiões da Europa que também não aderem a esse bloqueio continental. Quais eram os resultados negativos e o declínio da era napoleônica? Está relacionado exatamente a isso, a essa imponência, a essa imposição, a essa truculência napoleônica. A expansão política foi questionada como, fora da França, os países de produção agrícola romperam com o bloqueio continental. Quem seriam esses países de produção agrícola? A Rússia, por exemplo. E Napoleão não aceita, e eles invadem a Rússia. A Rússia, gente, ela é muito favorecida na história da humanidade. Esse é o primeiro momento. O segundo momento vai ser na Segunda Grande Guerra Mundial. Por quê? Quando os franceses invadem a Rússia, eles preparam um exército forte e poderoso. Os franceses adentram o Império Russo. As tropas czaristas batiam em retirada. E eles criaram uma estratégia de terra arrasada. O que eles faziam? Destruíram todos os mantimentos que eles tinham, todas as reservas, e assim as tropas militares francesas iam adentrando, eles se retirando, e automaticamente eles bateram de frente com um frio intenso na Rússia. E vai acontecer o que com isso? Eles se deparam com essa terra arrasada. Muitos desses militares, dessa expansão militarista francesa, morrem, assim como na retirada da Laguna, Primeira Grande Guerra Mundial e outras guerras. Muitos dos militares não morrem diretamente em conflito, morrem no percurso, e muitos desses franceses morrem nesse percurso. No comando de Napoleão,
tropas adentraram Moscou, em Kremlin. Kremlin, gente, era o palácio do Czar. Os franceses chegaram no ápice do poderio político russo. E os russos, estrategistas, cautelosos, premeditaram e agiram pacificamente, aonde para os franceses eles estavam no ápice da sua invasão. Só que eles esqueceram que eles tinham que retroceder. E posteriormente eles tinham que caminhar de volta. E que com isso o que aconteceria? Muitos morreriam. 600 mil soldados partiram da França, somente 40 mil retornaram. Então, esse é o cenário do quê? Militar e de mortes e de participação dos franceses nessa expansão militarista da era napoleônica. Por fim, o exército foi formado por ingleses, austríacos, russos e prussianos. Não eram só mais os russos, eram os ingleses com o apoio dos austríacos e dos prussianos que invadiram Paris. Teve um ano, pessoal, que eu falava assim, eu tinha uma aluna no 8º ano e eu falava assim, fulana, são os 3 irmãos. Ah, tá, professora, a Rússia, a Áustria e a Prússia que lutaram contra a França? Era. E ficou para mim, que são esses 3 irmãos, que são essas 3 monarquias que vão lutar contra a França, a Rússia, com o apoio da Áustria e da Prússia, e automaticamente a grande prejudicada, em partes, porque ela nem é tão prejudicada, que é a Inglaterra. Napoleão Bonaparte foi derrubado do poder e enviado para a ilha de Elba. Quando ele foi derrubado do poder, ele foi enviado para essa ilha, ele foi colocado como um imperador nessa ilha, ele governou nessa ilha. Tem um exemplo, gente, que eu vou ter que falar para vocês, porque eu lembro sempre, que é o Pablo Escobar. Quem já assistiu a minissérie dele, ele tinha características, eu acho, bem interessantes, napoleônicas. Ele se considerava um grande império, ele vai morar numa ilha, ele acredita que ele governa mesmo de longe, e ele pega essas características napoleônicas. E eu sempre lembro isso para os meus alunos, porque tem muitas figuras políticas ou não políticas na história da humanidade que se espelham muito em Napoleão Bonaparte. E aí, quando o Napoleão vai para a ilha de Elba, ele acaba governando por 100 dias, onde em 1815 Napoleão foge da ilha e regressa para a França. Pessoal, quando ele regressa para a França, eles estão na França com um rei totalmente autoritário. E os próprios austríacos e prussianos apoiam o retorno dele, ajudam, auxiliam, e ele adentra a França. E ele governa por mais 100 dias na França. Mas o que vai acontecer? A Rússia, a Rússia, que é contra, com o apoio da Inglaterra e puxando ao seu lado a Áustria e a Prússia, consegue intervir nesse governo de 100 dias, prender Napoleão, e enviá-lo para a Ilha de Santa Helena. A Ilha de Santa Helena, gente, era para ele não fugir, é conhecida como a Ilha das Cobras, que se ele fugisse, em volta dela era cheio de cobras, e ali ele realmente, efetivamente morreu. E após esse fato, também conhecido como a Batalha de Waterloo, esse segundo momento, quando ele é preso, quando ele é enviado, quando definitivamente ele é derrotado. Agora que eu quero que vocês prestem atenção. Acabou o governo de Napoleão e a França viveu a Revolução Francesa, a Era Jacobina, o governo diretório e a Era Napoleônica. Sabe quem vai voltar a governar na França? A velha estrutura, que é a Áustria, a Prússia e a Rússia, onde no Congresso de Viena, como a França tinha expandido muito seus domínios militares, o mapa político europeu estava totalmente retalhado e a França teria que devolver esses territórios. E além de devolver, ela teria que pagar uma indenização bem significativa de 700 milhões de francos para toda a Europa. E isso fez com que países como Áustria, Prússia, Rússia e a própria França
com a Inglaterra, também participasse desse Congresso de Viena, para decidir como seria esse retalhamento. Quero lembrar para vocês que nós tivemos uma batalha nesse período, chamada Batalha Franco-Prussiana, entre a Inglaterra e entre a França e a Alemanha, que a França conquistou territórios da Alemanha, e que era muito rico em ferro, e que ela vai ser obrigada a devolver para a Alemanha nesse momento, tá bom? E esse fato é um fato que vai determinar para a indústria alemã crescer e ela se tornar uma potência imperialista, e vai eclodir na Primeira Guerra e, consequentemente, na Segunda Grande Guerra Mundial. E aí vai ter, após o Congresso de Viena, a Santa Aliança. Santa Aliança. O que isso lembra para vocês? Aliança entre as velhas estruturas monarquista, Áustria, Rússia e Prússia. A Inglaterra, quero deixar bem claro para vocês que ela não participa. Por quê? Porque ela não é a favor de uma velha estrutura rígida e autoritária. Ela é a favor em si do quê? Da abertura dos mercados para a entrada de produtos, porque ela estava industrializando e porque ela queria vender os seus produtos, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês que são novas ideias e velhos costumes. É assim que eu tive um livro do do Coutrin, do Gilberto Coutrin, que falava que são novas ideias de uma velha estrutura, e a velha estrutura vai ser mantida. E eu vou deixar um questionamento para vocês. Nós temos muitas ideias novas hoje, e a estrutura, ela é nova ou ela é uma velha estrutura? Então, isso eu deixo para vocês refletirem sobre nossa política, que por mais que não seja monarquista e sim republicana, ela ainda carrega traços dessa estrutura política rígida, estratificada nas mãos de poucos. Desde já, muito obrigada, e estarei aqui na próxima aula gravando mais uma videoaula para vocês. Até breve.